Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Hidra e bem-vindos ao Conte Aqui. Hoje a gente vai contar histórias de pacto com o diabo. Então, bora para a primeira história. Fiz um pacto e me arrependo amargamente. Vou contar minha história para vocês, espero que não me julguem. E se tiver comentários, que não me xinguem. Gente, ninguém aqui vai xingar, ninguém aqui vai julgar. Então moderem nos comentários. Né? Aliás, o canal tá bem começando, então quase nem tem comentário, pra ser sincera. Mas se um dia o canal crescer e tiver, né, gente? Já fica a dica aí pra, né, não fazer comentários ali indevidos, de repente, aí, tá, com o pessoal. Bora lá, gente. Nunca fui uma boa pessoa, e não nego isso. Mas venho contar minha história desde o começo, que para muitos como eu, ou que passaram ou passam por coisas parecidas... Gente, pera aí, que tá... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho essa letra, porque senão eu não enxergo. Vou também arrumar aqui um pouquinho. Melhorou? Acho que melhorou um pouquinho. Não sei. Ai, gente, eu gravo com o celular, tá? É tudo muito improvisado. Então, às vezes eu mexo aqui pra arrumar um pouquinho. Vamos lá. Gente, desculpa. Nunca fui uma boa pessoa e não nego isso, mas venho contar minha história desde o começo para muitos que, como eu, ou que passaram ou passam por coisas parecidas, não caírem na tentação de fazerem o que fiz. E me arrependo ainda que tardiamente. Nasci, e no meu primeiro choro devo ter engolido lixo. Isso mesmo, pois assim que nasci fui deixado apenas enrolado numa blusa velha dentro de uma lata de lixo. Assim me contaram. Mas eu não estava disposto a fracassar na vida, e acho que chorei tão alto que um senhor passando a noite por aquela viela amontoada de lixo ouviu meu choro e me resgatou. Aquele era um bairro muito pobre, o que hoje chamam de morros. Mas naquela época as casas que começavam a serem construídas eram de tábuas e caixotes, que encontravam jogadas nas ruas ou restos de construções. Naquele lugar não havia água encanada, luz elétrica e nem asfalto. Mesmo assim, aquele homem se apiedou do meu choro e me recolheu. Chegou em casa e me mostrou para sua esposa e disse que tinha me encontrado no lixo. E que era para ela me criar, como já criava mais 5 crianças, todas pequenas. Escadinha mesmo, como dizem. Não procuraram a justiça e me registraram como se a mulher tivesse tido parto em casa, coisa comum naquela época entre os mais pobres. Deixa eu virar aqui, gente. Eu tô incomodada hoje. É eu que tô incomodada aqui com alguma coisa que parece que nada tá se assentando aqui nessa... Ai, é eu. Vou dizer aqui que me chamava de José. Um nome fictício de apelido Zé para ficar mais fácil. Fui crescendo achando que aqueles eram meus pais verdadeiros, justamente como meus 5 irmãos. A pobreza era extrema. Muitas vezes via minha mãe chorando por não ter nada para nos dar de comer. E sorrindo quando tínhamos um pouco de feijão com farinha. Carne, vim só experimentar no fim da minha adolescência. Doces, só conheci o arroz doce, que a mãe fazia em ocasiões de festas, como o Natal, onde também fazia ovos mexidos e um caldo feito de tutano, que hoje eu sei que eram ossos, que era a única coisa que papai conseguia comprar. Gente, olha, não era intencional, tá? Né? Eu não tinha lido antes, mas a gente está na época de Natal, né? Ele falando aqui, né? Que o único doce que ele comia era arroz doce na época de Natal que a mãe dele fazia. E é uma história, né? Pelo que eu vi aqui, bem longa, né? A pessoa já é bem mais velha, pelo que dá a entender aqui, que ele sempre fala muito naquela época, né? Se chamava. Então dá a entender aqui realmente é uma pessoa mais velha que está enviando a história, mas essa realidade que ele está falando, infelizmente no nosso país, aqui no Brasil, né, a gente ainda vê muito, em muitos e muitos lugares. Parece inacreditável um país né, igual o nosso, ainda ter gente que passa fome, né, ou que vive assim com o mínimo do mínimo do mínimo para sobreviver. Mas infelizmente ainda existe, gente. Bora continuar aqui. Só conheci o arroz doce que mamãe fazia em ocasiões de Natal. Vou lá. Meu irmão mais velho desviveu. Gente, que eu não posso falar a palavra, tá? Senão o YouTube cancela aqui meu vídeo. Mas vocês entenderam, né? Desviveu aos 14 anos, vítima do tráfico. Ele era o que se dizia aviãozinho. Meu outro irmão, aos 12, também entrou para o tráfico. E desviveu aos 19 pelos policiais. Eu jurei a mim mesmo que nunca entraria para o tráfico. Mas a pobreza e a fome me fazia já com 8 anos pedir esmolas em faróis. E fazer assim, ó, né? Roubar ali. Normalmente velhinhas indefesas na feira ou no ponto do ônibus. Ele era o que chamam hoje de trombadinha, né?
Fui crescendo dessa forma. A escola ia quando queria e repetia ano após ano. Meu pai, o pouco dinheiro que ganhava, gastava em sua pinga. Minha mãe, parecendo muito mais velha do que ela, lavava e passava roupa para fora, subindo e descendo o morro com as trouxas sobre a cabeça e sempre com alguma irmã minha ajudando. Minhas irmãs, uma se cansou da vida que levava e aos 16 anos fugiu de casa e nunca mais soubemos notícias dela. A outra se amaziou com um traficante. E a outra se tornou uma drogada que se prostituía a troco de sempre conseguir sua próxima dose. Minha mãe faleceu. Faleceu de câncer aos 45 anos de idade. E depois disso, meu pai se afundou na bebida de uma vez. Eu já havia saído de casa e tinha conseguido construir um barraco para mim ali próximo mesmo. Nem ia mais ver o velho. Conheci uma menina linda, que aqui chamarei de Ana. E tinha 15 anos. Ela tinha 15 anos e eu já estava com 18. Então resolvemos morar juntos. Logo ela engravidou e minha filha linda nasceu. Era uma menina linda. Parecia filha de rico, gordinha, destoava de toda aquela pobreza que vivíamos. Gente, isso me lembrou uma coisa, essa frase que ele fala aqui, parecia filha de rico. Me lembrou assim, só, não querendo cortar a história dele, mas eu ouvi essa frase quando meu filho caçula, que mora ainda comigo, né, que tem aqui, vai fazer 18 anos agora, quando ele nasceu. Eu não moro num bairro rico, também não moro num bairro muito pobre ali, miserável, mas não é um bairro rico. E quando meu filho nasceu, eu saía com ele na rua, vinha muita gente e falava isso. Nossa, ele parece filho de rico, porque ele era gordinho, né, tudo ali, e aquele carrinho muito bem arrumado, as roupinhas dele que eu arrumava muito bem, né, muito bem arrumadas ali, e falavam isso. Mas assim, no meu caso, eu entendia isso até pelas roupas realmente que ele usava, que não tinha roupinhas de marca, tudo. Ele tinha 2 carrinhos, um coberto, outro descoberto, enfim, pra sair pra passear na rua, né? Aqueles canguru, aquelas coisas, enfim, né? A vida, né? Não era tão difícil quanto a que ele tá contando aqui, que foi a vida dele. Mas você vê que ele usou a mesma frase, né? Que falavam pra ele da filha dele, só pelo fato de ser gordinha. Porque aonde ele mora, pelo que ele... Só contei isso pra completar aqui, tá, gente? O que aconteceu comigo, só pra completar aqui. Porque aonde ele mora, ser gordinha era sinônimo de riqueza, né? Pela fome extrema que todos eles passavam ali, né? Naquela comunidade ali que ele vivia. Continuando aqui com a história. Fiz alguns aviões pros caras e logo consegui uma... Não sei se eu posso falar, então vocês entenderam aqui, né? Para roubar senhorias na feira e no ponto do ônibus. Não daria mais para sustentar minha família. Parei por ali e disse que o tráfico não era para mim. Fui com a arma para a zona sul da cidade. Fiquei de tocaia na praia, esperando escurecer para um playboy desavisado. Logo vi um homem de pasta na mão, bem vestido, sentado sozinho em um banco da praça, meu alvo perfeito. Rapidamente, com a em punho, o surpreendi. Mas quem diria? Quem ficou surpreso fui eu. O homem não se intimidou, não teve medo, apenas sorriu. Um sorriso frio. E me entregou sua carteira, ainda sorrindo com um olhar frio sobre mim, disse: preciso de homens como você, homens de coragem, que não tenham medo. E me perguntou: você tem medo? Surpresa, eu disse que não, claro que não. Então o homem mandou eu me sentar e disse que contaria uma história. Eu me sentei ao lado dele e ele começou me dizendo que tinha muito dinheiro e que eu poderia ter também. Disse que fazia parte de uma seita e Lúcifer dava a ele tudo o que ele queria. Mas precisava de jovens como eu, destemido para fazer alguns trabalhos e que pagava muito bem. E que se cumprisse com tudo direitinho, me levaria a essa seita, onde eu seria imensamente rico, assim como ele. Primeiro eu dei risada, não acreditando em nada daquilo. Achei que era algum truque do cara para pegar sua carteira de volta. Levantei-me quando já estava me afastando. Ele disse para eu pensar bem. Ai, faz isso não, computador. Tô saindo aqui. Levantei-me quando estava me afastando. Ele disse para eu pensar bem, que me esperaria no dia seguinte, naquele mesmo lugar, no mesmo horário, caso eu mudasse de ideia. Decidi não ir, mas à noite eu tive uma insônia tremenda. E quando tentava dormir, tinha pesadelos estranhos. No dia seguinte, acordei com muita curiosidade. Minha filha e minha mulher mereciam o melhor.
Será que ali não tava a chance de eu sair daquela pobreza? Ai, gente, sério, eu pensaria a mesma coisa. Então, à noite, me dirigi ao local combinado. Como previsto, o homem estava à minha espera. Perguntei de cara o que ele queria de mim. Disse que por enquanto nada, mas perguntou meu grau de escolaridade e eu disse que tinha parado de estudar na quinta série. Ele falou que a partir daquele momento eu iria voltar a estudar. Também me daria uma casa fora do morro e quando estivesse pronto, começaria o trabalho efetivo a ele. Apesar de achar estranho, resolvi aceitar e, pasmem, em uma semana estava eu, minha filhinha linda de 6 meses e minha mulher numa casa de 3 cômodos, num bairro pobre, mas muito melhor que o morro, e de tijolos a casa. Logo esse homem me deu dinheiro para mobiliar a pequena casa e comprar roupas novas para todos. Tentei me inscrever numa escola, mas não existia supletivo para adultos naquela época. E pasmem, o homem pagou uma professora que ia numa outra casa que ele alugara me dar aulas. Não só de português e matemática, mas de história geral e também de etiqueta, bons modos e me ensinou a falar corretamente. Minha mulher nunca questionou o que eu fazia para aquele homem. Disse que ele tinha loja e eu trabalhava lá com vendas de carros. Então saía cedo e ia para essa outra casa, estudar com a professora. E era duro, viu? Ela me fazia ler vários livros, repetir tarefas que pareciam fáceis, mas não eram. Pois eu não tinha traquejo social. Até a comer eu precisei aprender. E assim passou-se um ano. Até que ele falou que estava na hora de eu começar a lhe pagar por tudo aquilo. E eu disse que era só falar. Naquela altura, o que aquele homem me pedisse, eu faria. Ele era um deus para mim. Era mais que um deus. Pois o Deus que todos falavam apenas me deram uma vida miserável, enquanto aquele homem me deu uma vida maravilhosa, a mim e a minha família. Meu trabalho era encontrar moças novinhas, de 12 a 15 anos, e convencê-las que estava apaixonado. Depois de 2, 3 encontros, eu as levava a um determinado local e dali outros pegavam elas. Não posso entrar em detalhes, mas acho que você entendeu. Gente, era tráfico humano. Simples assim, era tráfico humano. A história é bem mais, né? Pesada ali. Eu as levava em determinado local e dali eles pegavam elas. E não posso entrar em detalhes, mas acho que você entendeu. Todo mundo entendeu aqui, eu entendi na hora. O tempo foi passando e mais um ano se foi. Mudei para uma casa maior e não precisava mais das aulas da professora. Era uma outra pessoa agora. Um dia ele me pediu para lhe arrumar um bebê, de preferência recém-nascido. Não questionei e logo consegui levar o bebê que estava numa pracinha com uma babá. Joguei um charme e logo ela confiou em mim. E quando se levantou para entrar no prédio e pegar a mamadeira da criança, logo me prontifiquei a ficar com o bebê esperando ali mesmo. Pois a convenci que era só para pegar uma madeira, não valeria o esforço dela subir com o carrinho. Ela disse que voltava em no máximo 10 minutos, que era bem rapidinho. Tempo suficiente para eu sumir dali com aquele bebê e entregar ao meu patrão. Meu Deus. Gente, eu sei que realmente isso que ele tá falando não é mentira, entendeu? Porque a gente sabe, né, como que existe a maldade alheia. Estava feliz, o dinheiro entrava, mas era pouco. Pois ele descontava tudo que havia investido em mim. E eu não estava achando ruim não, pois eu tinha uma boa vida, mas eu queria mais, sempre mais. Então, lhe cobrei de me levar até sua seita. E ele, cumprindo a promessa, me levou, riu e disse que não era para fracos. Ri de volta e disse que sabia. Fomos numa noite num bairro muito rico, numa mansão, coisa que eu só tinha visto em filmes. Lá tinha pessoas da alta sociedade, inclusive alguns atores, cantores da época. Fiquei deslumbrado. Ele me apresentou a todos com seu braço direito. Como seu braço direito. Eu estava impecável, bem vestido, tinha aprendido a me comportar em sociedade e encantado com o novo mundo que se abria para mim. Me apresentou um outro homem, imponente. Seus olhos eram como gelo, mas muito educado. Me deu alguns livros para estudar e marcou minha iniciação para dali um mês. Quando voltei, apenas algumas pessoas das quais vi na primeira vez estavam lá. E de lá seguimos de carro, todos para uma chácara afastada da cidade. Na chácara tinha outras pessoas preparando mesas com frutas, queijos, vinhos e outras num local mais afastado com alguns animais. Não vou descrever aqui minha iniciação, pois não posso.
mas envolvia de muitos animais e até eu beber o sangue deles. Pronto, fora feito o pacto com o diabo. Dali em diante, nos próximos anos, fui cada vez mais ganhando dinheiro e me tornei um empresário. Tinha uma concessionária de veículos importados, funcionários, estava bem de vida, não fazia mais os trabalhos para meu benfeitor. Agora eu era a elite, precisava fazer algumas obrigações anuais e ainda precisava das mocinhas, eventualmente algum bebê. Mas eu não era mais um rapazinho, então pagava para alguém raptar essas moças quando precisava. O preço que paguei foi alto demais. Os anos passaram e minha filha agora estava com seus 15 anos. Fiz uma festa de arromba e lá naquela mesma noite minha filha desapareceu. Nossa. Logo descobri onde ela estava. Fora levado ao casarão. Desesperado, corri para lá. Nossa, gente, eles mesmos que levaram ela, filha dele. Corri para lá e quando entrei fui informado que ela estava sendo preparada na chácara para o sacrifício. Corri como louco naquele carro para chegar lá e quando cheguei não pude fazer nada. Aquele homem, o meu benfeitor, me jogaram na cara tudo o que eu disse que faria. Me jogaram na cara que eu disse que faria tudo, absolutamente tudo o que eles quisessem por dinheiro. E agora o pagamento era minha filha. Não adiantou eu gritar, esbravejar, implorar, oferecer minha vida ao invés da dela. Me amarraram e vi minha linda filha ser vítima naquele ritual. Gente, que pesada essa história. Tomara que o YouTube não derrube. Voltei para casa desesperado. A polícia procurava inutilmente minha filha e nem para minha mulher podia contar o que tinha acontecido. Minha vida acabou ali. Comecei a beber, comecei a usar drogas e logo comecei a perder todo o meu patrimônio. Nunca mais voltei naquela mansão. Meu benfeitor ainda me procurou algumas vezes, mas não quis mais nem olhar na sua cara. Me comprometi a nunca revelar nada a ninguém e nem falar das pessoas que faziam parte da seita, pois minha esposa estava jurada, assim como toda a família dela. Meu pai já tinha falecido há alguns anos, mas nunca deixaria fazerem nada com minha mulher ou com a família dela. Me afastei deles e minha derrocata começou. Perdi tudo. Fiquei pobre novamente. Vendi imóveis, carros, tudo. Aos 40 anos sofri um acidente de carro. Fui atropelado e perdi uma das minhas pernas. Fiquei numa cadeira de rodas por 5 anos até minha esposa juntar dinheiro para uma prótese. Aos 50, minha culpa não me deixava ter uma noite de sono e contei para minha esposa tudo o que aconteceu. Claro, omitindo os nomes dos lugares, e ela me abandonou. Hoje, aos meus 70 anos, vivo miseravelmente da bondade de vizinhos para sobreviver. Me tornei evangélico e peço a Deus todos os dias perdão. Mesmo assim, ainda sou assombrado por pesadelos todas as noites. E essa é a minha história. É um senhor realmente, né, de 70 anos. Gente, eu não sei nem o que falar pra você. Eu não sei nem o que falar, porque com a minha sinceridade, se eu for falar o que eu penso, entendeu? O canal vai cair inteiro, né? O vídeo vai cair, o canal vai cair, e assim, eu não posso nem falar o que eu penso, realmente, assim, de você, como pessoa. Mas eu admiro a sua coragem de mandar, né, a sua história, de expor a sua vida. E, sei lá, gente, é complicado demais. É difícil não julgar, muito, né? Nossa, gente, muito difícil não julgar. Porque se trata de uma filha, né? Né? Mas é que nem você falou ali, você não podia fazer mais nada, né? Te amarraram e você apenas viu tudo. Mas você vê que o que você fazia às outras voltou-se contra a sua filha. Gente, essa história, assim, ela é uma história muito pesada, muito marcante, né? E ela vê ali que não adianta você tentar fazer o mal, gente. Quer enriquecer, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, acorda cedo todo dia, sabe? Vai procurar ter seu dinheiro ali pelos meios lícitos, né? De forma ali que Deus abençoe o seu dia todos os dias para que você consiga, né, ter ali o seu sustento, né? Não faça o mal pro outro, que o mal volta. Essa é a única certeza que a gente tem, o mal volta, gente. Se volta contra a gente, se volta contra a nossa família, né? E fica aí a dica, né, gente? Não façam pactos, né? Não façam pactos, não entrem nessas seitas que vocês nem sabem com que vocês estão mexendo. Tá ok?
Pessoal, meio do vídeo, bora aí se inscrever, deixar seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta das histórias que eu conto aqui, compartilha aí com os amigos. Dá uma força aí pro canal crescer, gente. O canal tá com 31 inscritos. Que é isso? E aí? Eu vou entrar agora 2026 com 31 inscritos apenas? Tá complicado, hein? Tá complicado pra chegar aí nos 1000 inscritos. Não tô conseguindo chegar nem nos 100? Bora, gente. Bora se inscrever aí, tá ok, pessoal? Deixa o like, deixa um comentário que ajuda muito aí, né? Pro YouTube reconhecer aí a gente. Vamos aqui... ver aqui ver se tem outra história aqui pra gente contar. Ou se é só essa. É que ela realmente era bem longa, né? Aqui tem outra. Ele fez pacto com o diabo. Vou te contar a história de Carlos, um homem que viveu uma vida de sofrimento desde que se entendia por gente. Carlos nasceu em uma família muito pobre, lá no interior de Minas Gerais. A casa onde cresceu era de madeira velha, com buracos nas paredes por onde o vento frio passava. O telhado, cheio de goteiras, fazia 2 dias de chuva e era um verdadeiro tormento. Seu pai, eu te entendo. Seu pai era lavrador e sua mãe uma mulher doente, passava mais tempo acamada do que de pé. Carlos, ainda menino, teve que largar a escola para ajudar o pai na roça. Não havia futuro ali, só o peso da enxada e o sol castigando a pele. Com o passar dos anos, a vida não melhorava. Seu pai morreu cedo, vítima de uma febre braba, e Carlos ficou responsável pela mãe e pelos irmãos mais novos. Tentou de tudo. Trabalhou de servente pedreiro, cortou cana, fez bico em feiras, mas o dinheiro nunca dava. A mãe adoeceu de vez e os irmãos foram embora, cada um tentando a sorte em lugares diferentes. Carlos ficou sozinho. Foi nessa solidão que ele começou a ouvir histórias. Diziam que ali perto, numa encruzilhada esquecida, quem tivesse coragem podia fazer um pedido, mas teria que pagar o preço. No começo, Carlos ria dessas conversas, achava bobagem, gente velha, mas a fome, o desespero são mau conselheiros. Uma noite, depois de mais um dia de trabalho duro, a barriga vazia, ele decidiu ir até lá. A estrada era escura, cercada de mato alto. Carlos levava só uma vela e um pedaço de fumo, como mandava a tradição que ele ouvira. Chegando na encruzilhada, acendeu a vela e deixou o fumo no chão. Disse em voz alta que queria falar com quem pudesse mudar sua sorte. O vento soprou forte, apagando a vela. Carlos sentiu um calafrio subir pela espinha. Do escuro, uma figura apareceu. Um homem alto, vestido com roupas elegantes, mas com os olhos que não era de gente. A voz dele era mansa, mas firme. Perguntou o que Carlos queria. Carlos, sem pensar muito, pediu riqueza, poder e uma vida sem sofrimento. O homem sorriu, mostrando dentes afiados, e disse que podia dar tudo isso, mas tem um preço. Carlos nem perguntou qual seria o preço. Naquela hora, nada parecia mais caro do que a vida miserável que ele levava. Apertou a mão do homem e sentiu a pele gelada. Depois disso, a figura sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Carlos ganhou dinheiro em apostas, arrumou um emprego melhor e fez amigos influentes. Em pouco tempo, era dono de terras, tinha uma casa boa, carro, mas a cada conquista sentia algo dentro dele se esvaziando. Pesadelos o atormentavam, sombras seguiam, e de vez em quando ele via aquele homem de longe observando. Carlos percebeu tarde demais que o preço era mais alto do que imaginava. Foi então que o homem voltou a procurá-lo. Engasguei, gente. Disse calmamente que havia chegado a hora de Carlos começar a pagar o preço. Não seria nada demais, apenas pequenos rituais e entregas da mesma encruzilhada. Todo mês, no mesmo dia, Carlos deveria deixar oferendas, velas, cachaça, fumo. Carlos prometeu cumprir e por um tempo assim o fez. Mas com os anos e com a fortuna crescendo, Carlos começou a achar que não precisava mais daquelas obrigações. Ignorou as entregas uma vez, depois outra. Riu sozinho pensando que já estava acima de tudo aquilo. E foi então que a maré virou. Os negócios começaram a falhar. Investimentos desmoronavam, amigos o abandonaram. Suas terras foram tomadas por dívidas. Carlos tentou recuperar o controle, mas quanto mais lutava, mais afundava. A saúde foi a próxima a fraquejar. Adoeceu gravemente, sem dinheiro para tratamento. Nos seus últimos dias, fraco e sozinho, Carlos contou essa história a um velho amigo.
Disse que tudo que tinha conseguido tinha feito, que tudo que tinha conseguido veio de um pacto e que negligenciar o acordo foi seu erro fatal. Pouco tempo depois, Carlos desviveu. Pobre como no início, sem ninguém por perto. Dizem que na noite de sua partida, alguém viu uma figura elegante parada na encruzilhada, como se esperasse por ele. E essa história que chegou até a mim. Uma lição de que tudo tem seu preço e algumas dívidas nunca deixam de ser cobradas. Gente, pois é, né? Quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir, né? E olha que, né, esse pacto dele foi até leve, né? Era só pra levar fumo, cachaça, ai, não lembro, e velas, né? Na encruzilhada todo mês. E mesmo assim ele não levava. Complicado, né? Complicado. Ai, sei lá. Ai. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Gratidão a todos. Até o próximo.